Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. 1 Reis 21. 1 Reis, Velho Testamento, capítulo 21, do 1 ao 16. Você trouxe a tua Bíblia, abre comigo. 1 Reis, capítulo 21. Acharam? Todos encontraram? 1 Reis 21, a partir do verso 1, quero ler com você essa palavra. Diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel, e disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa, e dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, lhe falara. Então disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele desce, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel. Levanta-te, come, alegra-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-a com o silete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na cidade com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar-se de frente dele os dois homens malignos que testemunhem contra ele, e dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade, os anciões, os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. E apregoaram jejum, e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se defronte dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita. E recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Então Acabe, ouvindo que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, amém? Espírito Santo, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua casa nessa manhã, te adorando, te servindo, ó Pai. Nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê, ó Pai, sabedoria para compreender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, escrito na tua palavra, Pai. Não queremos apenas a letra da palavra, mas queremos entendê-la no nosso espírito. Precisamos da tua revelação, ó Pai,
O nosso entendimento precisa ser aberto, ó Pai, para conhecermos as verdades, ó Pai, a profundeza, Pai, de tudo aquilo que foi escrito para nós na Tua palavra, no Novo, Velho Testamento, ó Pai, toda a herança, Pai, nossa, ó Deus, na palavra, Pai, nos dê entendimento para entender, para compreender e para viver essas verdades, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo de Deus, nós dependemos da Tua graça, Pai, nessa manhã. Fala conosco, que nos instrui, nos ensine e nos ajude, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte. Você sabe que queria compartilhar sobre essa vinha de Nabote nessa manhã com você. Você sabe que vinha na Bíblia tem tudo a ver com a igreja, amém ou não? O nome Nabote significa frutífero. Quantos aqui é frutífero? Faz assim com a mão. A Bíblia fala Jesus falou lá em João 15, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos designei para que vades e dê fruto. Você foi escolhido e foi designado para dar fruto. Então o nome Nabote, frutífero, tem tudo a ver com você, e a vinha também. A vinha aqui, ela representa a igreja, amém ou não? Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são os... quê? Ramo e videira, o tronco da videira. Jesus é o tronco, ele é a videira. Você é ramo. Ramo e videira é uma coisa só. Nós somos a vinha, a videira do Senhor aqui, amém? Quantos concordam com isso? Então você, entenda essa manhã essa palavra dessa maneira. E Nabote, ele entendia a importância da vinha na vida dele. E ele não vendeu. Ele falou assim, isso aqui não dá para doar, não dá para vender, não dá para... E o que aconteceu? Ele era vizinho do palácio de Acabe. Quero que você entenda essa palavra. Até o Alexandre estava falando de Jacó, né? De Isaac, né? Que Isaac cavou vários poços. Você sabe que aonde ele cavava saía água viva. E quando Deus te abençoa, seja na tua empresa, qualquer área que você... ministério... isso vai causar inveja. Você concorda comigo? Você tem que aprender a lidar com essa situação, com inveja, ciúme, porque isso vai surgir no momento da tua vida. Essas coisas vão acontecer com você. E esse homem aqui, ele fazia jus ao nome dele. Eu começo a ler a Bíblia, estou imaginando dar uma visão, né? Ele era vizinho do rei Acabe. Eu imagino a videira dele, aquela videira que ele plantou ali, os ramos da videira atravessou do outro lado do muro, porque a uva, quando ela cresce, ela vai, os ramos dela não tem. E aqueles cachos de uva começou a cair do outro lado do muro do rei Acabe, e o olho dele cresceu, né, Edmilson? O olho dele cresceu em cima daquela uva, e o rei Acabe não precisava disso, né, gente? Sim ou não? Ele era o rei de Israel, ele era... Mas a inveja, não tem, às vezes um grandão vai ter inveja de um... Nabote era pequeno perto do... Mas aqueles caixão de uva começou a cair do outro lado do muro, né? E eu imagino que foi lá e pegou. Quando caiu do outro lado do muro, quando atravessa do outro lado do muro, você perdeu o direito. Se pegar um caixinho de uva não tem nada a ver, né? Eu lembro de um limoeiro que a minha mãe tinha. A casa da minha mãe fazia fundo lá com a cozinha piloto ali, quando eu morava em frente ao Jasper ali, né? E os galhos do limoeiro atravessavam do outro lado. Você pensa que as cozinheiras da cozinha piloto, da Wanda está rindo ali, ó. Elas temperavam a salada, coisa que o limoeiro da minha mãe, só escutava assim, ó, apanhando assim os galhos. Mas o galho atravessou do outro lado. Um dia a cozinheira falou para mim, o galho atravessou, né? Ou nós corta o galho. Eu falei, não, corta o galho não, chupa o limão, né? Está sobrando limão. E eu imagino que Acabe foi lá, e aquele caixão de uva começou a cair do outro lado do muro, porque ele era vizinho, né? E subiu na cabeça dele, ele ficou com inveja daquela uva. E ele foi lá e pegou uma uvinha e falou, Jesus do céu, vem ver que delícia essa uva. Experimenta um cachinho. Pegou um cachinho para ela. Ah, não, isso aqui vai ser nosso. Fala para o teu irmão, misericórdia, irmão. Para de cobiçar o que não é teu. Você vê que o Alexandre leu aqui, mandaram o Isaac embora, por causa da prosperidade que Deus estava dando para ele.
Falou, aparta de nós, vai embora que você está dando, pelo amor de Deus, vai embora daqui. E entulharam todos os poços que o pai dele tinha cavado. Ele cavou de novo, mas ele cavava onde ele colocava a mão. E se você ler a sequência ali, a vida dele, chegou uma hora que ele cavou num lugar, saiu água viva, porque a bênção estava nele, a bênção está em você, querido. Entenda isso. A bênção, a prosperidade já está dentro de você. Aonde você for, Deus vai ser com você. E Deus vai, não adianta expulsar, você vai lá e vai dar certo. Amém ou não? E aí, Isaac, ele fez isso. Chegou uma hora que ele cavou, não brigaram mais com ele, surgiu água viva de novo. Nabote não teve a mesma sorte. Né? Nabote não teve a mesma sorte. Porém, ele era um homem de princípio. Ele não abriu mão, de forma alguma, ele não abriu mão daquela vinha. A vinha representa o teu ministério. A vinha representa a igreja. A igreja não se vende. O teu ministério não se vende. Princípios não tem negócio, não se negocia. E o Acabe falou, não, põe preço. Ele aumentou o preço. Põe preço nessa vinha. Põe preço aí. Eu quero essa vinha. Essa vinha tem que ser nossa. Já pensou o rei? Ele teve que enfrentar o rei. Você fala não para o rei, é um negócio sério. Mas ele falou, isso aqui não tem preço. Essa vinha, isso aqui significa muito para mim. Né? Essa vinha não vende, não tem negócio. Sabe aquilo que não tem preço? Que você, não, fala o preço. Quando ele viu que não vendia de forma alguma, sabe o que ele falou para ele? Vamos fazer o seguinte, olha só o que o diabo vai tentar você. Eu te dou é a vinha que você gosta, é a vinha que você quer. Eu te dou uma outra vinha em outro lugar, melhor do que essa. A vinha também, para ele, aqui é uma questão de família. Quantos aqui lutam e brigam pela tua família? Né? Ele falou, olha, isso aqui é uma herança do meu pai. Lá em Levítico, tinha uma lei de Israel, que as terras, né, que era considerada herança. Deus deu aquelas terras para eles. Então, cada um que tinha quando as terras foram repartidas, jamais poderia vender, não se deveria, até poderia, mas não se deveria vender. O conselho de Deus para eles passava de pai para filho. Ele falou assim, longe de mim que eu dê a herança dos meus pais. Então a vinha também, para ele, era uma questão de família. Você não negocia essas coisas. Tem gente trocando de família. Eu conheço muitos pastores, estava ouvindo os pastores falar, falou, Jair, tem pastor velho trocando a mulher dele para uma mulher mais nova. O cara está velho também e está trocando. O que ele falou para ele aqui? Troca de vinho, te dou uma vinha melhor do que essa. Melhor entre aspas, porque não tem nada melhor do que aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é o melhor, amém ou não? Aquilo que Deus te deu é o melhor. Como que você vai negociar um princípio desse aqui? Mesmo sabendo, olha só, Jezabel, ela mandava matar assim, ó. Discordou dela, ela mandava matar. Tanto de profeta que ela matou, tanto de homem de Deus essa mulher matou, você não tem noção. Mesmo correndo risco de vida, talvez ele sabia que ele ia morrer. Ouça isso aqui. Olha bem no olho do teu irmão e fala, você tem que defender a tua vinha. Você tem que defender aquilo que Deus te deu. A tua vinha representa tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. A tua vinha é a tua vida, teu ministério, tua família, Você tem que brigar, você tem que orar, nós estamos vivendo um tempo difícil, que o diabo quer roubar. Tem gente quebrando o princípio, o inimigo. Deus quer trazer um reajuste, Deus quer acertar a tua vida, amém ou não? Nabote, ele falou, não tem negócio. Eu queria falar um pouquinho de Acabe para você. Quem foi Acabe? Eu estava pensando nas oportunidades que Deus dá para a gente. Acabe teve a oportunidade de ser o rei de Israel, de reinar em Israel. Você pensa que isso é pouca coisa? E eu estava lendo na Bíblia sobre autoridade. Quanto maior a autoridade que Deus te dá, maior é a responsabilidade.
Todo crente aqui tem um tipo de responsabilidade, sim ou não? Só de você estar aqui hoje, ser um representante de Deus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus na terra. Você tem uma responsabilidade. Agora imagina a responsabilidade do rei de Israel. Pensa na responsabilidade, a autoridade que Deus deu para Adão. Quanto maior é a autoridade que você recebe, mais poder você tem de causar dano ou bênção. Sim ou não? Adão hoje, se Adão não tivesse pecado, não sei se você já pensou igual eu, tua mente já viajou. Se Adão não tivesse pecado hoje, não tivesse entrado no pecado, como é que ia estar hoje aqui? Ia ter prédio com o nome de Adão, ele ia ser o cara. Ele foi o primeiro homem do mundo, o pai dessa nação, ia ser, meu Deus do céu, não ia ter problema na terra, ia ser perfeito, o tomate não ia ter gosto de veneno, porque o pecado de Adão, ele trouxe uma consequência séria. Maldita é a terra por causa de ti. Essa foi uma das consequências. Hoje você precisa de... Ia ser tudo maravilhoso, mas Adão pecou. E junto com ele, toda a humanidade herdou. Nós recebemos por herança já o pecado. Essa luta que a gente tem com o pecado. Por isso teve que vir um segundo Adão. A Bíblia fala do segundo Adão, que é Cristo. Fala comigo, graças a Deus pelo segundo Adão. Né? Agora pensa na autoridade do Lúcifer. Ele era um anjo também no céu, ele era um querubim ungido, poderoso, só que ele se rebelou contra Deus e uma terça parte dos anjos caiu junto com ele. Você pensa que os anjos obedecem e os demônios caídos adoram o diabo? Eles têm raiva entre eles. Eles sabem de onde eles saíram, irmãos. Para onde você vai um dia. Lá no céu, amém? Mas olha só, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Agora, volta comigo no texto aqui. Pensa na autoridade de Acabe, que ele recebeu. A Bíblia diz que ele foi o pior rei de Israel. Ninguém fez o que ele fez. Deixa eu ler para você. Não precisa abrir, não. 2 Reis 16, do 30 e 33, fala assim: fez Acabe, filho de Uri, o que parecia mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora pouco andar ele nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabote, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etubal, rei dos Sidônios, e foi e serviu e adorou a Baal. Levantou um altar a Baal na casa que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel, mais do que todos que foram antes dele. E também lá em 21, 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então o que esse homem fez? O que Acabe fez? Ele teve oportunidade de reinar em Israel, de trazer bênção para aquela nação. Israel era o povo de Deus, onde estava o trono de Deus. O que esse homem fez? Ele foi lá e casou com Jezabel. Jezabel era a rainha dos Sidônios ali, filha do rei Etubal, que era um povo que adorava Baal. Quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, por toda a Bíblia, aí você vê o Baal aparece em todo lugar. Lá em Jeremias fala que as abominações eram até crianças sacrificava. Agora olha o que ele fez. O primeiro erro dele foi a aliança que ele fez. Um conselho para quem está solteiro aqui: ora em Deus e casa com quem é de Deus. Amém ou não? Porque uma aliança errada, um casamento errado, pode trazer um problema sério. E Acabe, o primeiro erro dele foi a aliança que ele fez. Casou com Jezabel. E aí ele traz Jezabel e ele constrói um templo para o Baal. Né? O Baal, ele dá trabalho na Bíblia inteira. Mas aqui ele consegue entrar lá em Israel. A intenção do Baal era reinar no lugar de Deus. E aí ele pega e traz essa princesa dos Sidônios ali.
e traz Baal. Ela sustentava 450 profetas de Baal. E aí o rei, como o rei começou a adorar, a Bíblia fala que ele adorou e serviu a Baal. E fez um templo. Como o rei estava adorando Baal, todo mundo começou a adorar Baal. Olha as consequências da autoridade dele. O que ele trouxe ali em Israel. Só não destruiu tudo Israel por causa de alguns homens de Deus que se levantou. Né? Estava lendo sobre um homem, acho que Azarias, Obadias. Quando a Jezabel começou a matar os profetas, porque ela matava profeta. O princípio desse espírito maligno é destruir a palavra de Deus, é matar profeta. E esse homem, Obadias, ele escondeu numa caverna 50 profetas de Deus. Quando ela começou a matar os profetas, foi um tempo de crise, um tempo de dificuldade, e ele sustentava esses profetas com água e pão. Não teve medo da Jezabel, não. Falou, deixa eu guardar os profetas, ela mata todo mundo aqui. Comecei Elias também, que se levanta nesse período difícil aqui, né? Quando ele viu que o povo começou tudo a adorar Baal, ele ficou, ele chamou o povo, reuniu o povo, falou, gente, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve Baal. Se Deus é Deus, serve o Senhor. Se o Senhor é Deus, serve o Senhor. E a Bíblia diz que o povo não respondeu nada, estava tão cegado, estava tão cego, que eles ficaram na dúvida. Falaram, mas está dando certo aí, Baal também, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, então. Chama os profetas de Baal. Então, quando a coisa está difícil, Deus precisa de profeta. Quantos querem que Deus te levanta nesses tempos de crise? Nós estamos vivendo um tempo de crise, difícil. Né? Mas nessa época é que Deus levanta homens de Deus para se levantar e fazer a diferença. Amém ou não? Você tem oportunidade hoje, nessa geração, de fazer a diferença. Né? Eu estava lendo sobre Davi, a Bíblia fala que Davi, com todas as falhas dele, porque a Bíblia não esconde falha de ninguém. Nós somos falha mesmo, você tem falha, nós temos falha. Mas a Bíblia fala que Davi serviu a sua geração, ele fez diferença. Quantos querem fazer a diferença nessa geração? E Elias foi lá então, falou, vamos fazer um negócio, gente. Vamos pedir fogo. O Deus que trazer fogo é Deus aqui em Israel. Se Baal trazer fogo aqui hoje, ele é Deus. Então vocês vão adorar Baal, esquece Deus. Mas se Deus responder com fogo hoje, Deus é Deus. Sozinho ele foi lá e desafiou 450 profetas de Baal. E às vezes nós temos que orar com ousadia. E Deus vai derrubar por terra toda a obra de Baal. A igreja é a única esperança desta terra. Escuta o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Né? Você faz parte da vinha do Senhor. Isso aqui não é qualquer coisa, não. Você tem a oportunidade, nós temos hoje, de fazer a diferença. E a igreja vai fazer a diferença e está fazendo em nome de Jesus. Amém? Eu acredito que quando a igreja for tirada daqui, depois do arrebatamento, irmãos, você não tem noção que segura hoje aqui as coisas aqui, que segura o diabo aqui, que impede ele de fazer um estrago maior, é a presença da igreja e do Espírito Santo, que é a pessoa, amém, que está presente na igreja hoje, é que impede a ação do diabo. E Elias foi lá na autoridade, segundo a palavra que Deus tinha dado para ele, e desafiou aqueles profetas. E a Bíblia diz que eles oraram até meio-dia, gritando para Baal, se cortando. E Elias ficou ali, tinha muita coragem. Falou, chama mais alto, deve estar dormindo, deve ter viajado. Deus de você, ei, grita mais alto. Baal está viajando, viajou na maionese, cadê o Baal? E eles oraram e gritaram e se retalharam e nada. E Elias foi lá e mandou trazer água. Você sabe que não chovia. Não chovia. Geralmente não se colocava água no altar. Era lenha, era um cordeiro, levou um cordeiro também. Mas naquele dia ele fez algo a mais, ele pediu água. E sabe que a gente tem que ter sacrifício na nossa vida. Tem crente que a hora que fala do sacrifício, vamos jejuar, vamos pagar um preço, Deus está dando uma direção. É só uma turminha, o resto vaza na goiabeira, vou embora. Jejuar, a carne fala, jejuar? A carne não gosta de jejuar, irmão. A carne, você faz um propósito de jejuar, no outro dia a tua carne vem te dar uma desculpa, é ou não é verdade?
ó, vamos deixar para amanhã, para a semana que vem, a carne, se você não pegar ela assim, você vai jejuar, filha, assim, ela não vai sozinha. Você tem que pegar ela para o pescoço e levar ela para... Sim ou não? E aí, Elias, ele faz uma coisa, ele falou assim, traz água, trouxeram água, traz água de novo, e jogaram água, fizeram um rego lá, uma vala, jogou água 3 vezes. Jogar água naquela época, irmãos, não tinha água, estava uma seca. Ele estava desperdiçando. Teve gente que falou, para de jogar água, gente. Não tem água para... Quanto você economiza água a hora que não tem mesmo, a hora que está faltando mesmo? A hora que tem bastante, a turma abre a torneira e deixa lá assim, né? O brasileiro é assim, né? Dá aquela desperdiçada, né? Mas a hora que a coisa está racionada mesmo, você vai lá encher os baldinhos, você vai lá... É ou não é verdade? Por que não faz isso? Por que a gente não faz isso na hora que tem abundância? É ou não é verdade? Mas Elias falou assim, nós temos que fazer um sacrifício. Derramar a água era um sacrifício. Derrama a água. Traz água. Mais água. 3 vezes encheu, que a Bíblia fala que transbordou aquela vala de água ali em volta do altar. Depois o fogo veio e consumiu tudo aquilo ali. E depois também Deus trouxe chuva. E o povo gritava, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Né? Eu vou liberar uma palavra aqui nessa manhã. Deus vai começar a manifestar com sinais. Deus, Ele é Deus de sinais. Né? E Ele faz sinais mesmo, né? Estava lá orando, estava na mata, né? Fui para a mata orar e... Aí o Deus Ciro, Laércio apareceu lá, o Serginho Daltoso, foi orar, né? O Deus Ciro falou, vem nesse lugar aqui, nesse rumo aqui, ó. Mas é um perfume, né? Tão... E Deus faz uns sinais assim, mas Deus vai fazer uns sinais diferentes ainda. Ele vai fazer sinais no meio do ímpio ali, para ele entender que só o Senhor é Deus. Amém ou não? Para a gente entender que não dá para você ficar cocheando entre 2 pensamentos. O povo hoje, até povo de Deus, tá esquisito as coisas hoje. Está estranho. Né? Eu conversava com um moço e falou assim, olha, vocês aqui na região aqui, as igrejas é uma bênção. Conversei com um rapaz e falou, tem uns primos meus, tudo de São Paulo. Eles falou, tem coisa atrapalhada por aí. Ele falou, tem uns pastores que na época do carnaval não tem músico na igreja. O carnaval paga um pouquinho mais, eles vão tocar no carnaval. Ninguém está tendo compromisso mais, esses princípios aqui, que esse homem aqui morreu por causa dos princípios dele. Aí ele falou, as igrejas de vocês aqui, falou para mim, moço, falou, é uma bênção. Olha só que a gente está precisando corrigir muita coisa ainda. É ou não é verdade, irmãos? Você olha para a tua vida, né? A gente tem que julgar a nossa vida. A Bíblia fala que julgar a si mesmo. Né? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Tem hora que você tem que fazer um balanço da tua vida. Não é julgar os outros, não, é julgar você mesmo. Sentar, dar uma prescrutada aí na tua vida. Né? E mais sábio ainda é pedir para Deus te julgar. Você já fez essa oração? Fala, Deus, julga a minha vida hoje. E Deus vai te mostrar cada área da tua vida e vai começar a tratar conosco. Então esse homem ele não foi inteligente. Qual que foi o segundo erro que ele cometeu? Depois que ele casou com Jezabel, levou Baal, fez o altar de Baal, ele não reinou em Israel. Ele não reinou. Ele não reinou, não fez nada em Israel. Quem reinou foi a Jezabel. E aí, ela reinou através da direção de Baal. Ele era o rei de Israel, para que Deus pudesse reinar em Israel. Quantos estão entendendo? Você sabe o que ele faz aqui? Quero voltar no texto com você. Quando Nabote não quis vender a vinha para ele, versículo 4, quando ele falou, não posso vender, guarda-me o Senhor de vender a herança dos meus pais. Versículo 4, olha o que Acabe faz. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, ele falara, quando disse, não te darei a herança dos meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto para a parede e não comeu pão. Ele fez igual um adolescente quando está
Está emburrado, e foi lá para a cama dele, deitou num lado, virou para um canto da parede. Eu não quis vender para mim coisa. E deitou lá e ficou lá. Quando ele tinha problema, ele fazia isso. Eu tinha um discípulo, que hora que tinha problema, ele falou, lembrei do meu discípulo, né? Não, eu tenho um discípulo, não é daqui de Brodowski não, viu? Tem gente que ficou assim, ó. E esse discípulo, ele dá problema, ele se fecha dentro do quarto. Hoje ele está uma bênção, viu, gente? Deus transforma, viu? Fala para o teu irmão, Deus muda a vida da pessoa. Hoje tem o que está dando mais certo lá na cela, está multiplicando, está ganhando alma, é ele. Domingo ele vem apresentar. Ô pastor, eu tenho um novato aqui na minha cela, esse aqui, ó. Eu falo, glória a Deus. Mas quando eu estava indo na casa dele, fazer um trabalho na casa dele, mais de uma vez, a esposa dele falou, ó pastor, ele mandou eu te ligar, não te liguei não. Ele falou para não ligar, porque hoje ele não está bem, está trancado no quarto. Se trancou lá 6 horas da tarde, está trancado. Mas eu quero a palavra, falei para ele, não vou ligar para o pastor não, senhor. Eu cheguei lá, falei, ô varão, vamos sair dessa caverna aí, ué. E ele tinha uns problemas sérios, assim, ele não conseguia administrar as coisas, né? E às vezes a gente tem esse espírito de Acabe, né? Muitos homens, a gente acaba agindo igual a ele, igual Acabe aqui. Joga para a mulher, a hora que dá errado, aí culpa a mulher e quebra o pau. O que fez aqui? Você não pagou as contas? Por que não pagou essa? Mas o cara gasta tudo e depois quer que a mulher deixe o dinheiro com ela e não dá certo para pagar, e ele culpa ela. E ele fez um caderno, eu falei, faz um caderno das tuas contas certinho. Sentei com ele lá. Um dia ele ligou para mim, ó, rasguei o caderno, viu? Falei, você rasgou o caderno, não, você fez quanto você vai pagar, legal, rasgou o caderno, né? Ó, rasguei o caderno. E ele deu trabalho nessa área. Então eu lembrei do Acabe aqui, fazia igualzinho. Ele pegou, Acabe ficou emburrado, igual aquele adolescente emburrado, deitou num canto da cama lá. Aí a Gesa chegou. A Gesa que reinava e não reinava. Ué, menino, parece que você não comeu pão, não almoçou, não jantou, o que foi? Ah, o Nabote não quis vender a vinha para mim. Ele falou, como é que é? Você é o rei de Israel, bem, ninguém pode falar não aqui para você, não. A vinha, pode descansar aí. Amor, levanta, come pão, porque a vinha vai vir para a tua mão. E ele não tinha uma atitude. Ele não tinha uma... Vamos dar um conselho para quem os homens casados aqui. Os pepinos mesmo, sério, a gente tem que resolver, gente. Amém ou não? A gente tem que aprender a... né? E o Acabe, então, ele deixou a Jezabel resolver. Você sabe que jeito que ela resolveu? Ela fazia a coisa no nome dele. Ela ia lá e fazia o negócio, selava com o anel dele, porque a coisa tinha que ser selada com o anel do rei. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui o que ela fez. O verso 5 agora, olha o 5 comigo. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens? Assim desgostoso o teu espírito? E não come pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra no teu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse, governas tu com efeito sobre Israel. Levanta-te, come, alegra o teu coração, e eu darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então, olha o que ela faz agora, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com silete dele, e as enviou aos anciões e aos nobres que havia na sua cidade, que habitava com Nabote, e escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo, e fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apedrejai para que morra. Então ela foi lá, escreveu carta no nome dele, como se fosse ele, enquanto ele estava lá, deitadinho no quarto dele, trancado, fugiu dos problemas. Saiba de uma coisa, você tem que resolver problema. Tem hora que a gente tem que amarelar para resolver. É melhor amarelar agora do que envermelhar depois. Se tiver um problema para você resolver, vai lá e resolve. Amém ou não? Tem hora que você tem que... A vida vai vir problemas. Vai vir bênção na tua vida, mas vai vir problemas também.
E Nabote morreu por causa dos princípios que ele tinha. E Jezabel, ela matava a pessoa, não pensava duas vezes para mandar matar. Né? Para você ter uma ideia, Elias matou, ele pediu fogo, queimou 450 profetas de Baal. Depois ele fugiu da Jezabel. Jezabel devia ser aquelas mulherzinhas assim, daquelas que vou te falar. Ela falou, até amanhã, essas horas, a vida vai ser igualzinha dentro desses profetas que ele matou. Elias vai morrer na minha mão. A hora que falou isso, ele enfrentou 450 homens. Mas ele fugiu de Jezabel. A Bíblia fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Foi parar lá numa caverna, entrou em deprê. E esse espírito não é brincadeira, irmãos. Né? Deixa eu dar um conselho para as irmãs agora aqui. Né? O espírito de Jezabel, o princípio desse espírito é manipulação. Né? O homem não pode ter esse princípio de Acabe aqui, que é fuga, né, dos problemas e deixar os outros resolver no lugar. Aquilo que é para você resolver, você tem que resolver. Amém ou não? E a gente, não só as irmãs, todo mundo, a gente não pode ter aquela coisa de manipulação não, querido. Você não tem que manipular a situação não. Amém ou não? Se teu marido, deixa eu dar um conselho, é um homem de Deus, ele é de Deus. Já vi 2 testemunhos, 2 irmãs falou a mesma coisa. Um acho que eu ouvi aqui em Brodowski. Ela falou que nunca deixava o marido fazer um negócio. O marido que abria um negócio, ela ia lá e, não, você vai pôr o nosso dinheiro nesse negócio, não, você não vai, não sei o quê. Não deixava o marido fazer. Ele não deixava o marido fazer. Daí eu ouvi a irmã falando o seguinte, que Deus falou com ela. Falou, você está repetindo a história da tua mãe. Falou, repetindo a história da minha mãe? Como assim repetindo a história da minha mãe? Porque o teu pai, você lembra do teu pai, que ele tinha vários negócios que ele quis abrir, ele tinha sonhos, a tua mãe ia lá e tesourava ele morreu com um monte de projeto na gaveta, ela assustou, eu estou repetindo, aí ela orou e falou, aí o marido, a hora que ele veio de novo, vou abrir ela apoiou, e o marido foi um sucesso, e Deus abençoou e coisou o dia que ela apoiou, o dia que ela parou de manipular, parou de atrapalhar. Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Se o teu marido é um homem de Deus e coisa, né? E ele tem uma direção, Deus não dá 2 direções dentro de uma casa. E Deus também dá uma direção para o líder, que é o cabeça. Deus não vai falar uma coisa, Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar uma coisa para o marido e falar outra coisa para a mulher. Amém ou não? Então, se Deus está dando uma direção para o teu marido, apoia teu marido. Esse é um conselho que eu dou. Amém ou não? Apoia teu marido e pronto, acabou. Apoia. Agora, se teu marido não é um homem de Deus, porque tem homem também que, né? O homem é o cabeça da casa. E muitas vezes nós somos os cabeçudos da casa. Então, se o marido não é de Deus, ou se ele é de Deus, mas também não tem juízo, está fazendo besteira, a mulher tem que orar, e todo mundo tem que orar. E todo mundo tem que orar, interceder e orar, porque o negócio... Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? Às vezes não é todo mundo que está em concordância. Mas com concordância ou não, você tem que pegar na mão de todo mundo e orar dentro de casa e começar a determinar. Amém ou não? Você tem que começar a determinar, você tem que começar a orar, você tem que começar a profetizar na vida de todo mundo e declarar a vitória. Né? Na minha casa tem um mais temoso, que está passando uma fase, que é o Natanael, meu filho. E a gente tem uma luta com ele, né? Ontem mesmo, é difícil passar um dia, eu chamo todo mundo, gente, vamos orar aqui. Né? Eu falei, não faça nada errado. Eu dou um dinheiro, eu falo, se fizer um negócio errado com esse dinheiro aqui, você vai sofrer as consequências, porque isso aqui é consagrado. Não bebe, porque você vai um dia bebeu, quase que vomitou todas as tripas, porque falou, olha... Aí fica até com medo de pegar o dinheiro da minha mão. Eu falei, não, pega o dinheiro aqui, filho, pode pegar. Abençoa, mas também você tem que ser sério com as coisas. Então, você tem que ter princípios. Né? Eu sei que vai ter uma hora, né? Ô, pastor, você não batizou teu filho ainda? Não vou batizar ele na marra, meu irmão. Vai ter que ter uma experiência com Deus, igual a Vitória. Ela foi rindo, foi alegre para
o batismo, foi com experiência com Deus. Você tem que ter a tua experiência com Deus, para você ir para o batismo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Agora, nós temos que determinar, irmão, não é Baal que vai reinar. Amém ou não? É Deus que vai reinar na minha vida e na sua vida. A Nabote aqui, ele morreu por causa dos princípios dele. Ele morreu por causa da vinha dele. Ele não desistiu, ele lutou. Nós temos que lutar pela nossa família, amém ou não? Nós temos que lutar pelas coisas de Deus. A vinha representa a igreja, a vinha representa a família de Deus, o povo de Deus. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quanto isso vale para você, quanto custa para você a vinha do Senhor? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Quanto que isso vale para você, quanto que isso custa para você? Tem preço para você isso daí? Põe preço na vinha, vou pagar o preço. Eu dobro o preço. Ele dobrou. Ele falou, não, eu te dou outra vinha melhor. Eu falei, não, você não está entendendo, filho. Eu não vou vender a herança dos meus pais. Isso aqui é vinha. Isso aqui não tem preço. Tem coisa que não tem preço. Princípios não se negocia. Amém ou não? Princípios não se negociam. E quando você, se rebela contra um princípio, você vai ter problemas. Ontem eu estava falando de Miriam. Miriam ficou leprosa, porque ela tinha um problemas. O irmão dela, que foi Moisés, eu também sou usada por Deus, eu também não sei o quê. E começou a falar do Moisés. Moisés era o líder. E aí veio uma lepra sobre ela. Moisés não se levantou contra ela. Se você se levanta contra a autoridade, você vai sofrer as consequências. Não é aquela autoridade que vai. Aí veio uma lepra, teve que parar o acampamento. Teve que parar tudo, até que ela foi, enquanto Miriam não fosse curada, não poderia seguir aquele acampamento. Parou tudo, às vezes a obra de Deus fica atrasada, por causa de um de nós que está ali dando problema. E aí, como é que ela foi curada? Quando Moisés foi lá e orou por ela, e depois Deus fala com ela. Deus fala com ela e fala com Arão, falou, olha, eu tenho um chamado diferente para Moisés, e o que eu tenho a ver com isso? Moisés é Moisés. Para Moisés é diferente o meu relacionamento com ele. Eu falo com Moisés face a face. Deus falou para o povo lá. Moisés é aqui, cara a cara. Quando vinha fogo lá no monte, todo mundo corria. A Moisés ia lá. Moisés foi além das outras pessoas. Aí você vai chegar, igual os discípulos, quando não tinham entendido as coisas ainda, falou, Senhor, hoje nós queremos resolver um problema aqui. Já pensou que carnalidade que estava? Nós queremos resolver quem vai sentar na tua direita ou na tua esquerda no teu reino. Nós estamos numa briga aqui, não sei se nós tiramos no palito, não sei como é que vai resolver, mas nós vamos... Os 12 dele dando esse trabalho, chegaram ali, aí ele falou, então vocês querem sentar um na direita, outro na esquerda. Quem quer ser maior aí vai servir. E aí ele ensinou como que você começa o ministério. O ministério você começa com uma bacia e com a toalha. Vai lavar o pé da turma, vai lavar o chulé das pessoas. Depois você vem falar aqui, depois meu pai vai resolver lá em cima. Quem vai sentar à direita, Jesus não estava nem preocupado com isso. Está preocupado com a cruz, que tinha que morrer na cruz por cada um de nós. Os caras preocupados, quem ia sentar, quem não ia sentar. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Que às vezes a gente está fora da casinha, está fora do... Foram atravessar na terra do samaritano. O samaritano, que os judeus tinham ali uma rincha com o samaritano. Judeu vai passar aqui aqui no meu sítio você não pisa. João olhou aquilo e falou, chamou Jesus num canto. Olha o João quando não estava transformado ainda. Elias, que tinha muito menos unção do que o Senhor, pediu fogo, queimou lá uns 450. Pede fogo, vamos queimar essa aldeia de samaritano aí. Pede uma chama de fogo, lambe isso aqui tudo. Aí Jesus falou, filho, você não sabe que espírito sois, que espírito que está agindo na tua vida agora. Eu não vim queimar ninguém aqui não. Não é para passar aqui, vamos dar a volta. Esse cara indignado, eles queriam queimar todo mundo e passar na terra. Quantos estão entendendo que não é por aí, irmãos? Justiça própria, aquele negócio, o pastor Gerson pregou recentemente, falou da justiça própria. Existe a justiça de Deus
E a justiça própria, quando eu acho que a coisa tem que ser assim, e começo a agir desse jeito. Ao invés de buscar Deus, entender o que Deus quer, o que Deus quer fazer, o que Deus precisa fazer na minha vida e na sua vida, o que Deus vai fazer em nós nesses dias, amém ou não? Você tem que entender qual que é a vontade de Deus para a tua vida, o que Deus está querendo fazer. E uma coisa eu tenho certeza, irmãos, Deus quer arrancar todo o orgulho da minha vida e da sua vida. E Ele vai fazer o que for necessário para tratar, porque Deus, a Bíblia fala, Pedro falou isso, que Deus dá graça aos humildes. Amém ou não? Ontem eu estava falando que a maioria dos homens de Deus, eles passaram por uma cura, por uma libertação, uma transformação, antes de ser usado por Deus. Se você pegar Isaías, o problema dele era na língua. É ou não é verdade? Sabe aquela pessoa quando vê já falou que não devia falar? Depois fica... E Isaías, quando ele foi lá na presença de Deus, a Bíblia fala que ele lembrou, porque quando você vai diante de Deus, filho, vem tudo à tona. Diante de Deus você não esconde nada, irmãos. Tua vida fica transparente, vem tudo, entra na presença de Deus que você vai ver se você consegue esconder alguma coisa. Fica tudo transparente quando você chega na presença dele. E aí Isaías lembrou de tudo, veio tudo à tona. Ele falou, ai de mim, agora eu vou morrer. Eu vi o Rei da Glória e eu sou homem de lábios impuros. Aí lembrou das besteiras, dos palavrões, palavra torpe. Aí veio tudo à tona, aquilo que ele era e aquilo que ele fazia. E aí Deus, na sua misericórdia, foi lá e queimou os lábios dele. Imediatamente ele foi enviado. Quando se entende o que eu estou falando aqui? Muitas vezes a nossa linguagem profética já foi contaminada. Eu louvo a Deus por causa desses homens que tinha lá vivendo naqueles dias de Acabe. Como Elias, profeta que foi lá e falou, vão resolver entre Deus e Baal. Aqui começou a fazer a diferença esses homens. Não só Elias, mas outros profetas. Não é esse que escondeu os profetas e sustentou com pão e água. Foram homens que fez a diferença. Deus quer usar você nessa geração para fazer a diferença. Amém ou não? Para fazer a diferença nesse... E a gente tem que entrar naquelas brecha que existe ali. O secretário da Cultura lá em Jardinópolis estava precisando de ajuda. Né? Ele falou, a gente tem que fazer um trabalho na cidade, a gente não sabe o que fazer. Né? Eu falei, a igreja está aqui para ajudar. Né? Nós queremos evangelizar, não é? Aí abriu uma porta. Primeiro eu mandei um ofício para ele pedindo para fazer um culto na praça. Né? Lá tem um pessoal que converteu. Eu tenho um moço lá que é professor de capoeira. Né? E tem um outro professor de capoeira da igreja do Gladstone também que se converteu. Então as músicas, a capoeira, gente, é a capoeira gospel, viu? Com música louvor, não vai se escandalizar comigo não, é a capoeira. Só que eles mudou as músicas, o que tem de mal na capoeira é as músicas, né? E levamos a capoeira, levamos tudo para a praça. E eles amaram, falaram, vixe. E eu estava orando já, a gente tem uma caixinha de oração, eu coloquei um pedido na caixinha de oração. Falei, Deus, eu quero fazer esse trabalho em todos os bairros da cidade aqui. Cada bairro tem uma pracinha, né? Eu quero ir em cada praça, só que a prefeitura tem que abrir as portas, tem que autorizar, é toda uma burocracia. Esse primeiro ofício aí foi até nós ir para a praça e levar a capoeira gospel lá. Depois que nós fez isso aí, eles abriram o coração, falou, vamos fazer o seguinte então, Jardinópolis tem um monte de bairro aqui, tem Jurucê também que está debaixo da... O que você acha de fazer um projeto para o ano inteiro, cada mês você vai para uma praça dessa? Eu falei, não, é o que eu estou orando, hein? Confirmação, falei para ele. Confirmação. Aí me levou lá para dentro, já mostrou um mapa da cidade, já abriu as portas. Falou, você tem que fazer um projeto agora, para me levar para o prefeito, porque aqui tudo é assim, sabe? Aí eu já fiz um projeto, já tem tanto bairro lá, e hoje é bom, você vai no Google, tem tudo, né? Você vai ali. Aí eu achei o nome de todos os bairros, já peguei os nomes, já fiz um projeto, já fiz uma agenda para o ano inteiro, para 2018, 2017, já fui até no mês de 2018. Já fui um pouco além, né? E tem mais bairros, depois vai mudando, vai fazendo.
e já mandei o projeto, já aprovaram, já gostaram, e já, né? Aí eles falam que é uma parceria. Eu falei, nós faz tudo, eu vou com a minha equipe, não vou misturar nada. Mas o que você pretende fazer? Não vou abrir mão dos meus princípios, né, gente? Falou, eu vou levar a dança, eu vou levar teatro, eu vou levar, que vocês viram, capoeira, vou levar o louvor, vou levar palestra para as praças. É a cultura nossa que nós vamos fazer. É a cultura gospel. Só que eu vou evangelizar, eu não estou atrás de outra coisa. Fui bem claro com eles. Ele falou, não, mas é isso mesmo que nós precisamos. Falei, então é isso daí. Eu não vou também chegar lá e falar, nós vamos fazer só uns eventos cultural aí, não vai. Não. Eu vou pregar o evangelho através da cultura, da música, da dança e da. Pronto, ele falou, pronto. O secretário da cultura, o Rodrigo lá, ele faz o mesmo trabalho que a Aureliane faz. Ele ficou numa alegria, não tinha o que fazer. Ele falou, agora nós já temos um projeto. Eu falei, já tem um projeto. Amém ou não? E Deus vai usar, e Deus vai abençoar. Os meninos estão numa alegria lá, e aí a gente começou a rede de jovem, né? É a rede Resgate. Pus o nome de. Falei, vamos colocar o nome Resgate. Por quê? Né? Já é um nome profético. Nós vamos fazer a camiseta lá. É um jovem tirando o outro de um buraco, assim, com a mão estendendo. É o Resgate. Né? Esse é o slogan da rede. Por quê? Uma vez por mês, no sábado, nós vamos sair de dentro da igreja e ir para a praça. Aí eles amaram a ideia. Então, nós já começou a rede com esse objetivo. Amém? De ir para as ruas, de ir até as pessoas. A igreja tem que sair das quatro paredes e ir até as pessoas. Funciona. Né? Outra coisa que funciona, a gente tem que entrar dentro das casas das pessoas. Abriu a porta, nós estamos entrando. Eu estou pior do que os testemunhas de Jeová. Abriu a porta, eu estou, né? Chega na casa, pastor, eu preciso de uma oração aqui, mas eu já vou com aquela intenção. Falou, uma visita só não vai te ajudar, não. Mas o que eu preciso mais? Você precisa conhecer a Bíblia. É isso que nós precisamos. Eu já jogo um estudo bíblico dentro daquela casa e já entra, né? A irmã Rina, só lembra o primeiro dia que nós foi na tua casa, irmã? Chorou, não gostou tanto que ela nunca mais saiu daqui, né? Então, irmão, você tem que entrar dentro das casas. Ela lembrou, ela está rindo ali, Acho que eu falei isso na tua casa, né? Falei, só uma visita não resolve, irmão. Né? Às vezes a gente dá até uma forçadinha na barra, né? Falei, nossa, mas está pesado aqui. Aí a pessoa, não, vamos fazer uma campanha então, né? E está pesado, você precisa de Deus. E está pesado mesmo, sem Deus o fardo é pesado. Já não está mentindo. Não é verdade, irmãos? E aí você não dá conta. A seara é muito grande, é tanta, né? Então o desafio nosso, o resgate, a rede resgatar pessoas. É você ir até as pessoas, buscar as pessoas, trazer as vidas. Se a igreja perder essa paixão pelas almas, não tem sentido de ser igreja. Essa foi uma ordem direta de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho. O Rubão foi para a Bahia, né? O Rubão e a Marlene chegaram da Bahia, que chegou, como é que os baianos falam? Rubens, fica mais nós, Marlene, né? Como é que os baianos falam para a Marlene? Vem ajeitar, Marlene. A cama está esticada. Então, irmãos, nós precisamos fazer umas campanhas para ir para a Bahia agora, para os lugares mais pobres, né? O pessoal às vezes quer abrir igreja no lugar que tem prosperidade, né? Um lugar mais, né? Vamos para São Paulo, vão para o lugar mais carente, irmãos. E Deus vai abençoar a igreja, amém ou não? É como a igreja está indo para a África, tem que ir para os lugares no Nordeste, os lugares mais pobres, mais carentes. É nesses lugares que a igreja também precisa ir até esses lugares. É lógico que a gente tem que começar aqui em Brodowski. Se a gente não começar aqui em Brodowski, você não vai, né? Elias, ele não perdia a oportunidade, não. Ele falou, bom, já que esse povo está adorando Baal, eu adoro Deus, eu vou fazer um desafio. Vamos desafiar. Teve um crente meio doido aí que fez um desafio. Se Deus mandar, você faz. Mas se Deus não mandar, você está tentando a Deus, irmão. O diabo tentar já basta, não precisa você querer tentar também. E aí esse moço, ele pegou e falou, desafiou outro rapaz.
Outro era budista e falou que o Buda é melhor do que Jesus, e porque é melhor. Ele falou, vamos fazer um negócio, meu querido, o Buda morreu, está morto, o meu Jesus ressuscitou e ele é maior do que o Buda. Então os dois estavam com um copo na mão. Ele falou, vamos mandar esse copo no chão, o copo que quebrar. Quando ele viu, já tinha falado. Aí ele falou para o budista, você joga o teu primeiro. Você joga, e aí o cara, de medo de quebrar, né, ele não jogou assim, só soltou assim. Ele falou, mas espatifou o copo do Buda. Ele falou, bom. Aí ele fez uma oração meio silenciosa, ele falou, já fiz a besteira de falar, só me perdoa. Né? O copo dele só soltou, quebrou. Né? No máximo que pode acontecer é empatar, mas o senhor não empata com o Buda não. Então eu vou arrumar, eu vou jogar mesmo isso aqui, já que ele só soltou dele. Ele disse que mandou o copo no chão, querido. Copo do mesmo material de vidro. Pulou para cá e pulou para lá e pulou para lá. E o budista começou a chorar ali. Falou, rapaz, velho, do jeito que você jogou e não quebrou, Deus é Deus, Deus é maior. Estou te falando que Deus, aí criou moral. Aí ele, estou te falando que Deus é maior, Jesus é maior do que o Buda, rapaz. Ele está vivo, né? E o teu Jesus, ele está vivo, irmão. Amém ou não? Ele está vivo e ele faz a diferença, né? Quero te convidar para ficar em pé. Vamos orar agora, amém? Eu quero deixar essa mensagem para você, né? Custou caro os princípios de Deus para Nabote. Ainda que custou a vida dele. Mas princípio, repete comigo, princípios não se negocia. Amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vou pedir para o louvor cantar uma última canção. Amém? Feche teus olhos agora. Estamos encerrando agora, amém? Coloca a tua mão no coração, amém? Esse demônio Baal, ele nunca desistiu. Ele está sempre querendo entrar no meio da igreja. Ele quer roubar, Baal que agia através de Jezabel, a ideia dele é calar a palavra, matar os profetas, manipular. Mas Deus, nesses dias, Ele quer fazer a diferença através da igreja. A igreja vai trazer influência de Deus, cultura de Deus, do nosso Deus, sobre a terra. Como Daniel, que teve um propósito lá na Babilônia, cativo na Babilônia, lá no palácio do rei. A Bíblia diz que ele fez um propósito de não se contaminar, nem com as iguarias, com os manjares, com aquelas comidas consagradas aos deuses da Babilônia. Ele falou, não toco nessa comida, eu como legumes, mas eu não como. Ele tinha princípios, Daniel. E nessa manhã eu quero que você ore sobre isso. Fala, Deus, eu não quero negociar meus princípios em Ti, Senhor. A Tua palavra, que não tem negócio, não se vende, não se negocia. Essa manhã nós oramos a Ti, Pai, nós Te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. O Senhor tem nos tirado, ó Pai, do Egito, do mundo, do pecado. O Senhor tem nos libertado, ó Pai. O Senhor tem uma obra nessa geração, Pai. O Senhor tem um projeto nessa geração. O Senhor tem um plano para a igreja nesses dias, no meio das trevas, ó Pai, ó Deus, no meio de dificuldade, ó Pai, nós queremos Te honrar, Senhor, nós queremos Te dar a glória, Pai, a honra, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é grande, só o Senhor é exaltado e só o Senhor é santo, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo entendimento, ó Pai, que o Senhor tem trazido à igreja, Pai, nesses dias, Senhor. Tu és fiel conosco, Pai. Oh, eu creio na vitória, Pai. Eu creio na Tua vitória, Tua bênção sobre nós esses dias. Eu creio que a igreja vai fazer a diferença nessa geração, ó Pai. Existe uma unção de conquista, Pai. Assim como Nabote, ó Pai, que o nome dele significa frutífero. A Tua igreja é frutífera. A Tua igreja vai dar fruto nessa terra, Pai. Nessa manhã nós recebemos dessa palavra, nós profetizamos essa palavra, Pai, de bênção, de prosperidade, Pai. E nós não queremos abrir mão, ó Pai, das Tuas coisas, Pai,
da tua palavra, dos teus princípios, Senhor. Fortalece a cada vida nessa manhã. Guarda o teu povo, ó Pai, de toda ação de Baal. Guarda a tua igreja debaixo do sangue de Jesus. Guarda o teu povo, guarda cada família representada aqui nessa manhã, debaixo do sangue de Jesus, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, nos dê vitória, Senhor. Nos dê vitória. Nós não vamos desistir, Pai. Nós somos indesistíveis, ó Pai. Nós queremos perseverar em Ti, Senhor. Nós queremos perseverar na Tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, declare isso. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Declare isso. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Vem reinar, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem reinar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluias. Glórias a Ti, Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pastor Jefferson, Pastor Alexandre o Grande. Tem um Alexandre menor, né? Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Pessoal, não esquece antes de ir embora, se você quer uma visita, dá um nome para o Rubens. Ele vai estar fazendo essas visitas. Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço. Ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações essa manhã, para a unção que foi liberada nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a semana deles, o trabalho, a casa, a família, os filhos, a Deus, de cada um dos teus filhos. Pai, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, conduza eles, ó Pai, debaixo, ó Deus, das tuas poderosas mãos. Ó Pai, que eles possam ser dirigidos pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, para as tuas promessas, ó Deus, para os teus propósitos, para tudo aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Ó Pai, eu te dou graça por essa manhã, por tudo que foi feito nessa manhã. Eu te louvo e te agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor e até a noite para quem vai voltar.